Meus irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus possa, através dos benfeitores espirituais, aquecer os nossos corações, fortificando a nossa coragem de termos o objetivo de acertar conosco mesmo, fazer uma amizade conosco mesmo para entender os ensinamentos do Cristo através do Evangelho. E adentrando a este mesmo Evangelho que nos oferece hoje, do capítulo 16, falando das riquezas, e ele por inteiro ele fala das riquezas materiais, que vem nos assistir para que possamos ser ricos de talentos espirituais. Assim sendo, nós vibramos no coração do Mestre Jesus para agradecer primeiro e pedindo as vibrações amorosas desse grande Mestre que nos assiste a cada dia, a cada manhã, para penetrar nos lares de todos que nos ouvem e naqueles todos os corações também que pede para nós algo de nós, que possamos vibrar então sinceramente junto a esse Evangelho, para que possamos ser mais um colaborando com a nossa terra tão aflitiva. Sejamos firmes, meus irmãos, mas tolerantes, até conosco mesmo, para entender o que é que viemos fazer aqui, nesse plano reencarnatório, que nos oferece tantas oportunidades de reajustar conosco mesmo. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olá a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez aqui estamos. Mais uma vez felizes. Porque com o tempo nós vamos percebendo que são esses pequenos momentos ou grandes momentos que nos faz felizes. A oportunidade de conhecer quem somos. Para que estamos aqui? Como que podemos fazer para evoluir, superar as nossas dificuldades? E só o Evangelho consegue trazer as soluções para os nossos problemas cotidianos, para as nossas vivências, para a nossa renovação, para a nossa transformação e elevação espiritual. Então é por isso que ficamos felizes, porque vamos compreendendo isso. E a partir do momento que nós compreendemos, nós não deixamos o Evangelho de lado, porque sabemos que é ele que transforma os corações frios e egoístas deste mundo. Um mundo que no momento está tão melancólico por causa das transformações pelas quais ele está passando. E é por isso que nós insistimos com o Evangelho, para que nós possamos saber que é difícil? É. Temos provas? Temos. Mas que nós também temos toda a espiritualidade do nosso lado e principalmente Deus. Mas vamos lá. Nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos no item parábola do mal rico. E vamos juntar também com a parábola dos talentos. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também, e teve o inferno por sepulcro. E quando estavam nos tormentos, levantou os olhos para o alto, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, enviai-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós,
de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para esse lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Olha que interessante. Muitos de nós ainda estamos como Tomé. Precisamos ver, tocar para crer. Sendo que é essa religiosidade que já está à nossa volta, que bate às nossas portas, ela já nos traz o suficiente para que nós possamos elevar a nossa fé. E principalmente, se nós tivéssemos mais atenção, em nossas vidas mesmo, nós já veríamos a presença de Deus, para entender que na terra nós precisamos usufruir de tudo que nos é emprestado. E é por isso que eu vou falar com as minhas palavras da parábola dos talentos para explicar este mal rico, inclusive Zaqueu, que nós já conversamos, e aquele jovem rico. Na parábola dos talentos vem nos dizer de um senhor que estava para viajar, e ele então deixa os seus bens a encargo de alguns servidores. E ele deixa 5 talentos nas mãos de um, 2 talentos na mão de outro e 1 na mão de outro, conforme ali a sua capacidade, conforme o que ele acredita, aquele senhor, que esses servidores seriam capazes de administrar. E aí então, um com os 5 talentos, enquanto seu servidor, o seu senhor estava fora, ele se utiliza desses 5 talentos e ele prospera, e ele multiplica esses 5 talentos, tendo então 10. Aquele que tinha 2 talentos também multiplica, tendo então 4. Mas aquele que só recebeu 1 talento, preguiçoso que ele era, ao invés de pegar esse talento e prosperar com ele, não no sentido material que a gente acredita no mundo, de conseguir as coisas para nós, mas no sentido de prosperar para um bem comum. Multiplicá-lo quer dizer fazer com que mais pessoas tenham auxílio, mais pessoas possam receber ajuda. O que ele faz com esse talento? Ele então esconde na terra. E aí, quando o Senhor volta, ele cobra esses talentos. Aquele que tinha 5 multiplicou por 2, então entrega 10 talentos ao seu Senhor. E ele vem lhe dizer: bom servo, estará comigo então nos dias vindouros. E vem falar com aquele outro que ele havia emprestado 2. Esse também havia multiplicado. E ele também lhe diz: você também é um bom servo e estará comigo nos dias vindouros. E aí chega até aquele que só emprestou 1 talento para ele, mas esse havia enterrado na terra, porque tinha medo do seu servidor. Simbolizando muitos de nós que pegamos as coisas, os bens terrenos que nós temos, inclusive também saúde física, e ao invés de utilizar para auxiliar o nosso semelhante, nós abusamos e queremos usufruir só para nós mesmos. Abusamos da sensualidade, da sexualidade, abusamos dos bens terrenos, dos supérfluos, somos egoístas e orgulhosos com tudo que nós temos de dons que recebemos de Deus. Então, esse senhor vê que esse servidor só fez isso, enterrou os seus talentos para usufruto próprio. Ele diz assim: servo mau e preguiçoso. Olha que interessante. E diz que que o pouco que ele tem ainda lhe será tomado. O que isso quer dizer? Para muitos de nós que estamos aqui na Terra, nós temos toda uma bagagem que Deus nos empresta. Instrumentos que nós precisamos utilizar para um bem comum. São pessoas que vêm com capacidade de serem empresários, de serem políticos, de também, mesmo que não tenham bens terrenos ou poderes temporais, podem utilizar da sua saúde, do seu tempo, da sua indulgência para auxiliar o seu semelhante.
Mas ao invés de fazer isso, ele só se utiliza daquele amor próprio falso de pensar só em si mesmo, de ser egoísta e arrogante, orgulhoso, querendo fazer só por si. Este acaba tendo, como o mal rico lá, acaba usufruindo de seus bens só aqui na terra, só para si, e deixa aqueles Lázaros que estão à nossa volta passando em dificuldade, que podem ser nossos parentes, que podem ser amigos e até desconhecidos, que estamos vendo que está passando dificuldades, mas nós não conseguimos dar nenhuma migalha de pão para estes, nenhum auxílio. Então é por isso que aquele mal rico, que desperdiçou os seus talentos, usou só para usufruto próprio, quer dizer, enterrou na terra, ao invés de fazer frutificar para todos que estavam à sua volta, o que ele faz? Usa só para si. Por isso que depois ele foi para os tormentos. E Lázaro estava na consolação. Quer dizer, todos nós que buscamos ser como Lázaro, que buscamos passar pelas dificuldades, nos resignando, superando e auxiliando o nosso semelhante, quando passarmos para outra vida, a vida verdadeira, espiritual, nós estaremos na consolação e principalmente com a consciência tranquila, enquanto que o rico estava nas dificuldades, porque estava principalmente com a consciência pesada. Lembrando que não é porque ele era rico que ele passou por dificuldades depois. Vamos lembrar ali de Zaqueu, que o Cristo lhe diz assim: hoje chegou a salvação nessa casa. Mas porque Zaqueu disse assim, que ele dará metade dos seus bens aos pobres, quer dizer, vai auxiliar os pobres com os seus bens. E se ele prejudicar alguém, lhe pagará quadruplicado. Olha só, significa que ele vai caminhar de uma maneira que não prejudique, mas se prejudicar, ele vai buscar restituir. São com essas parábolas, com essas histórias, que nós vamos assimilando as lições de Deus e, consequentemente, buscando praticá-las no nosso dia a dia. Que bom, Alexandre. Meus irmãos, veja que oportunidade, que dádiva celestial, num momento como esse, o Evangelho, nessa esfera da riqueza, que ele vem nos dizendo, ele vem nos alertando que, por exemplo, através de Mateus e Lucas, que nos oferece essa mensagem, que tudo que Deus coloca em nossas mãos há de ter uma prosperidade, não só para nós. É o movimento que nós temos de trabalhar em nós mesmos a frutificação dos frutos benéficos que o espaço maior nos oferece a cada dia. Então nós observamos, assim, como o Alexandre falou, da prosperidade vindoura para todos nós. É um caminho que nós temos que seguir, mas com muita atenção, porque quando esse capítulo por inteiro fala que todos os bens que nós recebemos aqui na carne é para valorizar o andamento dos valores espirituais que nós viemos aqui nessa reencarnação. E reencarnação repetida, de tantos prejuízos criados por nós mesmos. Então é bom observar que todo o tormento que nós passamos até hoje, e às vezes iremos passar devido à nossa negligência, tudo é por nossa conta. Então a divindade colocou todos nós com livre-arbítrio de frente conosco mesmo, para nós resolvermos esse reajuste em caminhos tenebrosos que nós criamos. É bom lembrar também que nos tormentos voluntários, que aqui diz para nós, quando o Senhor chamou o servo e deu a oportunidade da multiplicação, para que eles soubessem dividir, mas somando com eles a atenção que o Senhor observou que todos podiam fazer. Então, plantio para nós é para termos colheita depois. Então, se plantarmos o bem, é lógico que nós vamos ter o bem multiplicado, porque nós temos um tempo gasto com aquilo, com boas intenções. Então, meus amigos, vamos afinar os nossos ouvidos e escutar o plano espiritual, como Abraão pediu para avisar para os irmãos, para não sofrerem, porque não ouviram, tanto como ele, não ouviu os ditames espirituais que vêm cada dia para nós, anunciando o despertar de cada criatura.
Vamos em frente para que o abismo criado por nós mesmos seja banido da nossa estrada espiritual. Vamos passar para o livro? Vamos. Sempre seguindo Allan Kardec, falando de Jesus, a gente também segue Chico Xavier através da leitura do seu amor oferecido à humanidade. Então nós temos aqui, do Espírito da Verdade, uma leitura sobre essas leituras que nós estamos aqui adentrando mais uma vez nessa prática de pequeno tempo que nos oferece tantas nuances espirituais. Então chama Riqueza e Felicidade. É a página da leitura 69 do capítulo 16, o item 5, bateu em cima. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas do sacrifício. O Alexandre, antecipadamente, ele deu um adendo disso aqui. Como ele diz, oferecer a nossa indulgência, a nossa beneficência, se não tiver nada para retribuir com o plano espiritual em favor da dor do outro, que sejamos então menos escravizados pelo egoísmo. Fazer sim, para acreditar em não ter, é ser movimento do bem a cada hora. Olha que maravilha isso aqui. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amarguras e amargas lutas e expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa, ante o suprimento divino da divina bondade, e usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que veste do amor de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com a decisão dos nossos sentimentos na hora de praticar um bem, porque o nosso coração é o órgão da bondade. Mas devido aos nossos caprichos espirituais, a gente macula esse santuário e age com a razão, com a cabeça, com a inteligência negativa. Porque o primeiro a receber a caridade quando a gente faz algum bem para outro somos nós. Nós estamos multiplicando o pouquinho que temos e somando com alguém que tem menos do que nós. Então vamos diminuir o nosso homem terra para que o nosso homem espiritual seja feliz dentro das riquezas espirituais. Muito bom. Quando nós vamos caminhando na Terra, convivendo uns para com os outros e deixando de ser egoístas, buscando auxiliar, utilizando todos os instrumentos, todos os dons, todas as riquezas, todos os talentos que Deus nos empresta, e lembrando que essas riquezas, talentos e dons, todos nós temos, mesmo que não temos algum poder temporal, mesmo que não temos algum poder material, mas nós temos muitas coisas que nós podemos utilizar para auxiliar o nosso semelhante. Nem que sejam só orações. Aquele que está lá paralítico em sua cama, ele quer auxiliar alguém. Ele consegue alcançar este alguém com as suas orações. Olha só que interessante isso, não é? E essas pessoas que se utilizam de todos esses recursos estão fazendo um processo de individuação com Deus. Não estão sendo individualistas no meio, mas estão fazendo um processo de individuação com Deus, um processo de autoconhecimento, um processo de renovação e reforma íntima, e consequentemente entendendo o verdadeiro sentido da
felicidade. Porque muitos dizem assim, não, eu tenho de praticar o amor próprio, se preocupar comigo, não sou o centro de reabilitação de ninguém. Aí que está, todos nós somos centro de reabilitação uns dos outros. Os pais são centro de reabilitação dos filhos. Os cônjuges são centros de reabilitação uns dos outros. Nós somos os amigos são nossos. Nós estamos aqui para isso. Não quer dizer se humilhar, se escravizar perante o outro. Não é isso. Nós devemos ajudar no limite de nossas forças. E se houver abuso, nós devemos nos afastar e ter compaixão e orar, ó, vá com Deus. Mas enquanto nós podemos ajudar, nós devemos nos esforçar. Porque é só assim que nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Que bom, que Jesus abençoe os nossos propósitos, de lembrarmos que somos ricos em tudo, em saúde, em temperamento junto com os amigos, nós podemos ser mais ricos ainda, compreendendo que a passagem pela terra é para chegarmos no plano verdadeiro, no plano espiritual. Aqui é a hora de recomeçar e reajustar os nossos passos. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais essa oportunidade bendita que estamos aqui buscando compreender mais o Evangelho e, consequentemente, nos esforçar para a prática. Agradecer toda a espiritualidade amiga, os nossos anjos da guarda que estão por nós, que estão pelos acamados, que estão pelos que estão nas ruas, que estão por todos nós nessa vida e luta terrena. Que assim seja e um abraço a todos. Que Deus os abençoe, né?